Glória a Deus. Quem está sendo abençoado aqui nestes dias por tudo que o Senhor Jesus tem feito aqui, amém? Tá? Quero falar para vocês dessa série de palavras, dessa série de mensagens que Deus tem colocado em meu coração, tá? Sobre santidade, e Deus tem falado poderosamente em meu coração, tá? Sobre tudo que nós estamos vivendo aqui neste lugar, amém, gente? Semana passada a gente falou sobre a vida, né, de um sacerdote que estava lá em Zacarias capítulo 3. E hoje nós vamos falar de alguém muito importante, um homem que nós consideramos que ele foi um dos patriarcas, né? Deus chamou Abraão, depois através dele veio Isaac e depois veio Jacó. E você vai ver o poder da transformação que Deus faz na vida de um homem. Você pode abrir, por favor, em Gênesis 35. Vamos ler dos versículos 1 ao 15. Por favor, você se concentra aí. Olha, presta atenção na palavra, olha para cá, tá? Vamos meditar, não vá no banheiro, você já teve tempo para beber água, tá bom? O cafezinho ali já está encerrado, ninguém pega mais café agora, quem pegou, pegou. Agora é o momento da palavra, é o momento de você se dedicar e prestar atenção naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, amém, gente? Glória a Deus. Abra aí Gênesis 35, vamos ler do versículo 1 ao 15º, amém? Vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim: Deus disse a Jacó: levanta-se, vá para Betel e habite ali, faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, e ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo, multiplique-se, uma nação e uma multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Senhor, fala aos nossos corações
Eu te peço, Pai, clamo por misericórdia, que não seja eu a falar a tua amada igreja, a tua noiva, mas o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma palavra que Deus quer falar com a sua noiva, que Deus deseja se revelar à sua igreja, que Deus deseja falar com cada um de nós. Então, por favor, esteja atento para aquilo que Deus pode fazer na vida de um homem. Jacó, quero enxugar um pouco aqui a história de Jacó. Jacó foi o filho mais novo de Isaac. Jacó, ele tem uma história bastante contundente. Jacó, ele foi conhecido por enganar o seu irmão. Jacó, ele foi conhecido por trapacear, por pegar, trocar a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilha. Jacó era um aproveitador de situações. E acontece algo inusitado na vida de Jacó. Jacó, juntamente com a sua mãe, ele vai lá e engana a seu pai Isaac, porque naquela época era a cultura do pai derramar a bênção sobre o filho primogênito. Só que Jacó, ele não era o primogênito. Quem era o primogênito era Esaú. E Jacó vai lá e ele engana, coloca peles de animais, Isaac diz assim: olha só, o cheiro, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então, queridos, Jacó era aquele filho de crente que estava na igreja, mas o seu coração não era convertido. Era aquele filho de crente que sabia tudo o que tinha que ser feito, mas não fazia aquilo que deveria fazer. Então, querido, Jacó, ele começa a sua trajetória. Jacó, ele começa uma trajetória que Deus queria se revelar a Jacó. Você pode pegar sua Bíblia, por favor, e voltar algumas folhas no capítulo 28. Se você for ver, quando Jacó engana o seu irmão Esaú, ele sai de casa arribado, melhor falando na linguagem nordestina. Ele sai arribado de sua casa, porque jurado de morte do seu irmão Esaú. Esaú diz: olha só, quando meu pai morrer eu vou te matar. E ele sai arribado de lá daquele lugar. E quando ele sai, fugido, falando agora uma linguagem mais, que você possa entender, não tão coloquial, Jacó, ele tem uma revelação de Deus. Gênesis 28 vai dizer, a partir do versículo 12, diz assim: então sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo o topo atingia o céu, e os anjos subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. E Jacó, ele faz um voto com Deus. Ele diz assim: olha só, se você é o Deus de Abraão, se você é o Deus do meu pai Isaque, e você me fazer voltar para a casa dos meus pais. Ele diz assim no versículo 22, do mesmo versículo, capítulo 28, diz assim: a pedra pus como coluna, e será casa de Deus, e tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Jacó, ele promete a Deus, dizendo assim: olha só, Deus, se tu fores comigo, me levar para a casa do meu parente, do meu tio Labão, e for comigo, certamente eu te darei o dízimo de tudo. Olha só, gente, a trajetória da vida de um homem. Ele vai para a casa de Labão. Quando ele chega na casa de Labão, ele é trapaceado e fica lá durante 20 anos. Trabalha 7 anos por uma esposa. Depois ele trabalha mais 7 anos para uma esposa. E fica lá, passando por humilhações, Deus tratando na vida de Jacó. E ele volta. Depois ele sai fugido mais uma vez da casa, de Labão. E ele chega em um lugar de travessia. Diga comigo, um lugar de travessia. Jacó fica sozinho com Deus. Agora você vai para Gênesis 32, versículo 22. Gênesis 32, versículo 22. Jacó,
estava lá, voltando fugido agora, né, do seu tio Labão, mas ele precisava passar pelas terras do irmão Esaú, que ele havia enganado. Vocês estão entendendo, amém? Está todo mundo entendendo? Aqui eu estou falando de Jacó, aquele crente que nasceu na igreja, mas o coração dele não era convertido. Então, ele volta, né? Ele precisa voltar para casa, mas só que ele precisa voltar por onde, irmãos? Ele precisa voltar e passar pelas terras do seu irmão Esaú. Que coisa, né, gente? Muitas das vezes a gente, para voltar, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa se reconciliar, a gente precisa olhar nos olhos, assumir os nossos erros, assumir as nossas culpas. Mas amém, vamos voltar para cá. E Gênesis 32, 22 diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou 2 mulheres, 2 servas, 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Jaboque, o lugar de travessia. E naquele momento que ele fica lá, a Bíblia diz que ele fica sozinho e luta com Deus. Ele luta com a presença do próprio Deus e sai mancando. Quando nós estamos lutando contra a vontade do Senhor, quando nós estamos batendo, Deus, Ele vem, Ele nos fere, Ele nos marca, Ele deixa a sua presença. O primeiro encontro foi lá, primeira vez em Betel, quando a gente leu que ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Agora ele precisava mais uma vez passar por esse lugar, e ele estava no Val de Jaboque. Esse foi o segundo encontro, de Deus. E agora a gente vai entrar, depois dessa introdução, a gente vai entrar agora na palavra propriamente dita. Jacó já havia passado mais de 20 anos que tinha saído da casa de seus pais. Ele já havia voltado e estava na terra de Siquém. Amém, gente? Glória a Deus. Depois dessa introdução, você está entendendo? E Jacó estava aqui, queridos. Deus fala com Jacó. Agora deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis 35, porque a gente vai esmiuçar toda essa palavra. Pastor, fiquei com dúvida nessa introdução, me procure e a gente vai te ajudar. Amém? Pessoal, agora Jacó está aqui com a sua família, com seus filhos, com seus 11 filhos. Jacó estava lá com a sua família. E Deus fala com ele, diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se e vá para Betel. Queridos, Deus deseja habitar em nosso meio. Deus deseja habitar em nosso meio. O que é que significa Betel, pastor? Betel significa casa de Deus. Mas só que havia um problema, queridos. Havia algo ainda que precisava ser transformado na vida de Jacó. Jacó estava tendo, querido, já teve um primeiro encontro com Deus em Betel pela primeira vez. Jacó teve o segundo encontro com Deus no Val de Jaboque, e agora Deus estava se revelando para Jacó pela terceira vez, dizendo assim: olha só, Jacó, volta para a casa de Deus, volta para a minha casa, volta para o lugar onde eu faço habitação. Por quê, pastor? Você vai entender já já. Queridos, havia algo que precisava ser transformado na vida de Jacó e da sua família. Quem me conhece sabe, desde que nós começamos essa igreja, tem uma palavra que Deus fala ao meu coração, e eu digo para vocês que o avivamento começa nas famílias. O avivamento, ele começa nas famílias. O Antigo Testamento termina com uma promessa: e o coração dos pais se converterão aos corações dos filhos. Queridos, o Antigo Testamento termina com uma promessa de avivamento, em alinhamento de convergência de corações de pais para os filhos, um alinhamento geracional. E Deus quer fazer um alinhamento geracional em nossa casa, porque Deus deseja habitar em nosso meio. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém, queridos. E Deus lembra, querido, para Jacó, diz assim: volta lá, deixa a sua Bíblia aberta, diz assim: faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Queridos, Deus traz à nossa memória as situações como nós estávamos quando estávamos procurando por socorro e por ajuda.
Talvez você pense que Deus é um Deus só apenas de socorro. Ele é socorro bem presente na hora da dor. O salmista vai dizer que Ele é a nossa torre forte, abrigo bem presente, Ele é o nosso baluarte. Mas queridos, Deus, Ele não só quer apenas ser brigadista, socorrista na sua vida, não. Qual o número mesmo do bombeiro que eu esqueço? 193, obrigado, Mabel. Deus, Ele não quer ser na sua vida apenas para apagar incêndios na sua vida. Deus, Ele não quer apenas apagar incêndios na sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua história. Ele quer governar a sua casa, amém? E Deus dá uma ordem para Jacó: volta para Betel e constrói ali um altar. Diferentemente do que ele havia com Abraão, Abraão levantava altares por livre e espontânea adoração, mas aqui não. Ele diz para Jacó: Jacó, vai lá e constrói um altar para mim, constrói um altar para a minha adoração. E então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos. Vou falar mais uma vez para você: joguem fora os deuses estranhos. Pastor, o que essa palavra quer dizer? Que são deuses? Deuses aqui com D minúsculo, porque todas as vezes que a Bíblia vem falar do nosso Deus, Ele coloca um D maiúsculo para mostrar quem Ele é na nossa vida e quem Ele é na nossa história. E Jacó sabia que ele deveria levantar um altar, e um altar só se ergue, queridos, com vestes brancas, com lágrimas, com choro de arrependimento. E Jacó diz para os seus filhos, para a sua família: joguem fora os deuses estranhos. Pastor, o que é isso? Talvez você ache que deuses seja apenas estátuas de barro, de metal, e também mas tudo aquilo que rouba a tua profunda adoração, que tem que ser única e exclusiva para Jesus, isso é idolatria. Tem muitos maridos que idolatram a sua esposa, tem muitas mulheres que idolatram os seus filhos, tem muitos homens que idolatram o seu carro, tem muitas famílias que idolatram a sua casa, tem tudo aquilo que atrapalha a sua adoração. Deus está falando contigo nessa noite: joga fora esse Deus estranho, joga fora e ergue um altar de adoração na sua casa, porque Ele é Deus em primeiro lugar. E eu não sei aquilo que está roubando a adoração de Deus na tua vida, na tua história. Talvez seja a tua amizade, talvez seja o teu relacionamento, talvez seja o teu emprego, talvez você esteja se dedicando muito mais ao teu lado profissional do que a tua vida espiritual. E eu digo para você que tudo aquilo que rouba a tua adoração, você precisa jogar fora nessa noite, amém, igreja? Eu não sei o que é que precisa ser jogado fora. Jesus já falou comigo, Jesus tem falado comigo demais dessa série. Talvez aquilo que te preocupe mais, aquilo que está roubando demais a tua adoração. Queridos, precisamos. Por isso que Deus falou para Jacó: Jacó, levanta um altar de adoração. Sabe por quê, querido? A adoração, ela gera santidade. O salmista vai dizer: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e é puro de coração. Ei, queridos, adoração é muito além de cantar louvores. Adoração não é apenas se emocionar quando você coloca uma canção no YouTube, na tua TV da tua casa. Adoração, querido, é colocar Deus em primeiro lugar. Adoração é você colocar Jesus em primeiro lugar. Pastor, e quando eu coloco Jesus em primeiro lugar? Quando eu faço as escolhas de Jesus em vez de fazer as minhas escolhas. Pastor, mas esse emprego é muito bom para mim. Queridos, preste atenção, é melhor você ser fiel no pouco.
do que você deixar que isso esteja roubando a tua adoração. Pastor, esse relacionamento, eu orei tanto por ele. Pastor, os meus filhos. Queridos, eu ouço de tantos pais dizendo assim: pastor, eu não vou não, porque como é que vai ficar o fulaninho de tal? Queridos, eu vi uma geração antes dos meus filhos, e talvez você deve ter visto também. Os meninos tudo correndo, crescendo dentro da igreja. Vocês estão tudo aí, dormindo no banco da igreja, né? Escorrendo catarro, indo para um lado, para o outro. Está todo mundo vivo, está todo mundo certinho, está todo mundo aí. E por que a gente não deixa que os nossos filhos passem por isso? Por que a gente não deixa que nossos filhos venham? Vai ter vigília aqui nessa casa, amém ou não amém? Deixa a gente inaugurar esse negócio aqui. E você vê os teus filhos aqui, coloca um colchão, coloca um negócio, deixa os meninos dormir aqui. Está todo mundo vivo, ninguém morreu. E a gente começa a idolatrar o filho. Ah, pastor, como é que vai ficar? Pastor, como é que vai ficar? Querido, vem-te embora para a casa do Senhor. Deus deseja habitar em nosso meio. Seja templo do Espírito Santo. Queridos, e Deus dá uma ordem para Jacó. Você preste atenção que a ordem não foi de Deus para Jacó, mas a consciência de Jacó sabia que tinha algo de errado na sua família. Cadê os homens aqui dessa igreja aqui? Os homens, levanta a mão, dá um glória a Deus, varão. Glória a Deus. Quem é pai aqui, levanta a mão. Amém. Preste atenção aqui, varão. Se posicione como sacerdote da sua casa. Jacó deu uma ordem exclusiva para os seus parentes: lancem fora os deuses estranhos. Queridos, eu acho interessante o pecado de Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Meus irmãos, Ananias estava tudo ali, olhando, acontecendo. E Pedro, usado por Deus, ele dá a consciência tanto para se converter do pecado, tanto para Ananias quanto para Safira. Ele primeiro pergunta para o homem, depois ele vai perguntar lá para Safira, mas todos dois tinham combinado algo. E a gente vê, queridos, que a conivência dentro de casa, talvez você, mulher, ainda não, teu marido ainda não se levantou como sacerdote cristão da tua casa. Então peça sabedoria ao Senhor para que todos esses deuses estranhos sejam jogados fora dentro da tua casa. Tudo aquilo que está te atrapalhando o relacionamento do teu casamento, o relacionamento teu com os teus filhos, jogue fora isso. Jogue fora isso. Não partiu de Deus, mas partiu de Jacó. Jacó sabia que tinha algo de errado. Jacó sabia que tinha algo de errado, queridos. Olha só, adoração gera santidade. E agora aqui, irmão, lançai fora todos os deuses estrangeiros, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que vem, querido, nos afastar do Senhor. E muitas das vezes, queridos, nós ficamos olhando tanto para a casa do vizinho que esquecemos de olhar para a nossa casa. Mateus capítulo 7, versículo 5, Jesus diz assim: hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Queridos, eu quero falar para vocês nessa noite: coloca os teus olhos na tua casa e olha, vê aquilo que está de errado. Mas pastor, lá no fulano, não, querido, olha para aquilo que está de errado dentro da tua casa. E isso, irmão, já era uma cultura. Preste atenção a isso, era algo que vinha acontecendo no meio desse povo. Vá um pouquinho mais para frente aí, em Gênesis 31, 34, por favor. Gênesis 31, 34. Diz assim: Raquel tinha depositado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentado em cima. Labão vasculhou toda a tenda, todavia sem nada encontrar. Essa é a passagem quando Jacó volta fugido da casa do seu sogro Labão. E a sua esposa, amada esposa querida, ela esconde o ídolo. Era, querido, sabe aquele crente
meio barro, meio tijolo, sabe, naquele processo de conversão que você está passando. Uma hora você está na igreja, outra hora você está aqui, ó, com o pezinho naquelas músicas, tá ligado? Que você está vendo, está ouvindo, e a tua música está aqui, ó, o teu pezinho está aqui, o teu corpo não está acompanhando, a tua mente está falando e você ainda está aqui, ó, com o esqueleto querendo se remexer, entendeu? Mas o teu corpo você está dizendo, não, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu preciso, e as coisas velhas já se passaram para trás, mas ainda havia algo que precisava ser transformado dentro da casa de Jacó. E se Deus está falando contigo nessa noite, querido, lança fora tudo aquilo que você precisa ser jogado fora. Queridos, e para a gente não demorar tanto aqui, olha só, querido, sabe o que eu acho interessante? Volta lá agora para Gênesis 35, versículo 4. Deus nos traz à memória como nós estávamos. Meus irmãos, Deus nos traz à memória. Deus traz à memória. Jacó lembra mais uma vez para os seus filhos. Deus, Ele traz à memória a todo momento quando nós estávamos. Deus traz à memória. Deus traz à memória. Deus traz à memória para que você seja grato. Deus traz a memória para que você reconheça do lamaçal de pecado que você saiu. Você se lembra disso, querido? Da onde Deus te tirou? Você se lembra das asneiras que você fazia sem Jesus? Você se lembra das doideiras que você fazia sem Cristo? E hoje você está aqui, amém? Bonitão, de casaco, de Bíblia debaixo do braço, dando glória a Deus e aleluia, dizendo que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Mas havia uma cultura, a cultura de Canaã. A cultura de Canaã, quem foi Canaã? Sem Cã e Jafé. Cã foi o filho de Noé, que não o respeitou, que foi lá, que foi insubmisso, que foi tudo. Havia uma cultura mundana naquele meio. Olha para mim aqui, por favor, querido. Falei ontem para o nosso culto dos nossos jovens, nossos adolescentes. Cadê quem estava aqui no culto ontem? Foi power o culto aqui. 10 vidas aceitaram o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Deus é poderoso, querido. Existe uma cultura, a cultura de Canaã, a cultura da Babilônia, a cultura do Egito, que quer nos levar longe do caminho do Senhor. Mas o crente que está com o coração circuncidado, irmão, ele é rochedo, como fala o nordestino. Ele está ali, ó, dando sangue na canela, mas diz: eu não abro mão desse Jesus que me libertou do ninho do passarinheiro, do laço do passarinheiro. Eu não abro mão desse Jesus que me libertou da morte. Queridos, havia uma cultura. E eu quero falar aqui algo que Jesus falou profundamente comigo nesse versículo 4. Diz assim, ó: então deram a Jacó, eles foram obedientes. Jacó testemunhou. Imagina quando você abre a sua boca e diz do Deus que te livrou de todos os teus inimigos. Quando você abre a sua boca e você diz dos lugares onde você passou, do câncer que Deus te libertou, do inimigo que Deus te livrou, né? Do laço que Deus te livrou, você começa a testemunhar. O crente, ele tem que testemunhar da vida dele com Deus, amém ou não amém? Se você não está falando de que Jesus fez na sua vida, querido, é porque você perdeu o brilho de falar de Jesus, amém ou não amém? Se no seu trabalho não sabe que você levanta e ergue a bandeira do evangelho, é porque você precisa rever os seus conceitos. E Jacó começou dando o testemunho dele dentro de casa. E todo mundo foi obediente e fez o que, queridos? Entregou os deuses estranhos. Talvez estivesse no coração ainda, mas é um processo, não abra mão disso. E você já veio aqui inúmeras vezes nesse altar e já entregou várias e várias vezes esses deuses que ainda tentam te dominar. Mas fica tranquilo. E Jacó tem uma atitude muito interessante. E deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e argolas que prendiam as orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho.
Aí talvez você se pergunta, pastor, por que Jacó não tocou fogo? Como Moisés, que viu o bezerro de ouro, queimou tudo e fez todo mundo beber daquele negócio lá. Sabe por quê, queridos? Preste atenção aqui. Eu vejo Deus agindo com adoração voluntária e não imposta. Eu vou te explicar isso. Deus, Ele não quer uma adoração forçada da sua igreja. Sabe o que é que Jesus está dizendo através desse versículo? Ele está dizendo assim, ó, está aqui, você sabe de onde você veio, está aqui enterrado, você vai buscar se você quiser. E Jesus está falando para a sua igreja nessa noite, está aqui o teu passado, a tua história, tudo que você fez de ruim, todas as coisas, está aqui enterrado. E você só vai desenterrar se você quiser, mas se depender de mim, está pago, está quitado. Quando eu falei na cruz, está consumado, está pago. Agora, queridos, Ele não é um Deus de adoração forçada. Ele não é um Deus que você quer fazer. Não, na hora que eu quero eu faço, na hora que eu não quero eu não faço. Não é sobre isso. Por isso que Jacó, ele vai lá e enterra, ele não toca fogo. Jacó poderia ter colocado fogo em tudo. Jacó poderia ter colocado fogo e ter enterrado, né? Em vez de ter enterrado, mas Jacó não, ele vai lá e enterra. E Jacó, irmãos, ele obedece ao Senhor. Ele enterra e ele sabe que para ele erguer um verdadeiro altar, ele precisava de vestes limpas. Ele precisava de vestes limpas. A ordem de Jacó era: dei-me a mim os deuses estranhos e troquem de roupa, purifiquem as suas vestes. Queridos, até hoje é assim conosco. Deus nos chama para entregar e lançar tudo a Ele, tudo aquilo que está roubando a verdadeira adoração. E Ele troca as nossas vestes de santidade. E queridos, em sexto ponto, construa um altar espiritual. Pastor, como é que se constrói um altar espiritual, queridos? Eu vou ter que pegar na minha casa, chamar um pedreiro, construir de alvenaria e colocar uma Bíblia aberta lá no Salmos 91. Como muitos fazem, não, querido, não é sobre isso. A Bíblia está empoeirada, você passa ali, você vê que faz dias, meses e anos que ninguém folheia nada. Aquela Bíblia, ela está lá como amuleto. Aquela Bíblia está lá prefigurando que é um lar cristão. Não é sobre isso que Jesus quer, querido. Jesus está falando de um altar espiritual, onde você constrói um altar da santificação, onde você lança sobre ele, onde você traz para ele tudo aquilo que está roubando a verdadeira adoração, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Posso ouvir o amém da igreja? Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele, a obra é dele, nós somos dele. Tudo aqui é para Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso, querido, construa um altar espiritual. Dobre os seus joelhos. Busque ao Pai em secreto. Busque ao Pai que está no secreto. Busque ao Pai que está no secreto, querido. Busque ao Pai que está lá disponível para você. Busque ao Pai que está disponível para se revelar a você. Deus deseja habitar em nosso meio e nós precisamos, queridos, construir um altar espiritual na nossa casa, na tua cozinha, no seu quarto, no teu trabalho. Pastor, onde eu posso mais construir um altar espiritual, queridos? Onde o Filho de Deus está passando, irmãos. Nós estamos construindo um altar para que Ele seja adorado, para quebrar todas as artimanhas do inimigo, porque havia uma cultura naquele lugar, a cultura de Canaã, mas também havia uma promessa. Qual era a promessa? Qual era a promessa, pastor, para a vida de Jacó? Deus fez a promessa: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e o lugar onde você está pisando, assim como eu prometi para Abraão, assim como eu prometi para Isaac, eu também estou prometendo para você. E o melhor, querido, sabe quem é o Israel celestial? Nós
Nós somos o arraial celestial, o Israel celestial. Nós somos aquele que vai andar nas ruas de ouro, na Nova Jerusalém. Há uma promessa para mim e para você, querido. Há uma promessa para mim e para você. Por isso que Deus chama a sua igreja para além das 4 paredes desse templo. Por isso que Deus chama essa igreja para buscar ao Senhor. Deus chama essa igreja. Deus chama essa igreja, queridos. E Ele começa dizendo: depois Jacó havia retornado para Padan-Aram, Ele lhe apareceu outra vez e abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó. Sabe por quê, queridos? Deus diz para Jacó, diz assim: o teu nome é Jacó. Porque quando ele chega diante do seu pai Isaac pergunta para ele: quem é você? E ele diz: eu sou Esaú. Que triste isso, né, irmãos? Que triste isso, você carregar a promessa, você saber da promessa, mas você não viver pela promessa. E você ter que mentir, e você ter que se disfarçar daquilo quem você não é. Mas quando nós estamos diante do altar espiritual do Senhor, Deus nos lembra quem nós somos. Deus lembra a sua igreja quem você é. Deus lembra de toda a tua trajetória. Deus lembra você todas as vezes que você veio na casa do Senhor com outras intenções. Queridos, eu me lembro da minha história como adolescente, queridos. Meu irmão pensa num cara pervertido, era eu. Quantas e quantas vezes fui atrás de meninas na igreja. Quantas e quantas vezes ia lá chavecar, irmão, menino, talvez esteja, com certeza, irmão, tem alguém aqui que veio aqui para essa igreja aqui, só aqui eu não me guer. Até o dia que Jesus me pegou. Até o dia que um dia eu fui despretensioso. Até o dia que eu fui despretensioso, eu baixei a minha guarda e comecei a ouvir a voz do bom pastor, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. E aquele coração que estava longe do Senhor, quantas e quantas vezes, igreja presbiteriana do Bongi, eu mais um amigo, a gente ia só para a igreja, era 2 irmãs. Graças a Deus, hoje minha esposa não tem nada escondido, irmão. Nem com ela, adolescente. E quantas vezes até Jesus chamar e dizer assim: ei varão, as tuas intenções estão erradas na casa de Deus. Quantas das vezes nós vemos para a casa do Senhor com pretensões erradas. E talvez você veio para cá nessa noite com pretensões erradas, mas eu creio que Jesus está falando poderosamente ao teu coração. E se você abrir, irmão, você vai ver que Jesus vai fazer na tua história, que você vai ver que isso que você veio para cá não é nada, porque para Ele, querido, Ele se utiliza de tudo. Irmãos, Saulo estava perseguindo a igreja no belo dia. Deus fala com Saulo e diz assim: Saulo, por que tu me persegues? Jesus pode fazer todas as coisas, querido, mas aqui a gente não baixa a guarda, a gente está de olho. A gente está de olho, calma varão, segura, fica distante dessa varoa. Mas queridos, Deus diante do altar fala para Jacó, no versículo 10, Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas no seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel, príncipe do Senhor. Irmãos, quando Deus nos chama para erguer um altar de adoração a Ele, Ele nos lembra de quem nós somos, e a única coisa que nós fazemos são lágrimas de verdadeiro arrependimento.
clamando a Deus. Mas primeiro Jacó teve que falar, reunir, organizar a sua casa, chamar os seus filhos, chamar a sua esposa, chamar todo mundo e dizer assim: olha só, esse foi o Deus que me apareceu quando eu estava fugindo de Esaú, foi o Deus que me acolheu, foi o Deus que fez todas as coisas. Ei, esse foi o Deus. E como não lançar fora tudo aquilo que me atrapalha no meu relacionamento contigo? Como não lançar fora tudo aquilo que me atrapalha o relacionamento contigo? Preste atenção, jovem adolescente, quanto mais cedo você jogar fora isso, você vai se ver livre. E o melhor, você não vai se sentir escravo de nada, você vai se sentir livre para adorar ao Senhor. Quanto antes você se livrar dessa pornografia, quanto antes você se livrar desse vício da masturbação, quanto antes você se livrar da mentira, quanto antes você se livrar de tudo, você vai poder levantar um verdadeiro altar de adoração ao Senhor, e Deus vai se revelar a você de maneira tão poderosa, de maneira grandiosa. Deus vai se revelar a você. Por isso, construa um altar de adoração. No altar reconhecemos quem nós somos e quem Deus é, queridos. No altar de adoração, Deus se revela para nós. E Ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Algumas versões vão dizer: eu sou o El Shaddai, aquele que tudo pode. Ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ei, Jacó, você só me ouvia de ouvir falar, mas agora eu estou me revelando para você com um Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode infinitamente mais. E ele diz: ó, Jacó, prossegue nisso, multiplica, através de você virão nações, através de você virão outros reinos, através de você. Não desanima, Jacó, não desanima, mantém firme. E agora eu quero falar um encorajamento para essa igreja. Talvez você esteja se olhando e dizendo assim: pastor, esteja se olhando para dentro de você dizendo assim: pastor, falta tanto ainda. Porque quando nós olhamos para o parâmetro bíblico, cada um de nós vai dizer assim: falta muito para a gente se tornar a estatura do varão perfeito, a estatura de Jesus. Nessa tarde, eu confesso para vocês, nessa tarde, orando ao Senhor, e eu dizendo assim: Senhor, eu não sou um fariseu, eu não sou um hipócrita, eu estou pregando o Teu Evangelho, fala comigo aquilo que precisa ainda ser mais transformado da minha vida. E se nós olharmos, queridos, abra aí por favor, Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh, irmãos, é tão bom lançar sobre Jesus, sobre tudo que nos está tirando a nossa paz. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E Jesus falando comigo: Rodolfo, aprende de mim. Mansidão e humildade. Fizer, Jesus. Quanto mais a gente vai chegando perto do Senhor, a gente se acha alguma coisa. Jesus vem e diz assim: irmão, baixa a tua bola. Baixa a tua bola. Vê quem olha para mim. Mantém os olhos fixos em mim. Mantém os olhos só em mim. Mantém os olhos só em mim. Mantém os seus olhos só em mim. Mantém e começa aprendendo, querido, nesse altar de adoração. Jesus está nos chamando para aprender mais de quem Ele é. Jesus está nos chamando para ir mais profundo. E se você olhar para dentro de você nessa noite, você vai reconhecer tudo aquilo que você quer que você abra a mão e se pareça mais com Ele. Aprender de mim, Rodolfo.
porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Nesse momento, queridos, sabe o que acontece com Jacó? Jacó, mais uma vez, e ele apresenta sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração. Pastor, mas está escrito que Jesus, ele cumpriu toda a lei. A gente não precisa mais apresentar nenhum animal como sacrifício. João Batista, João capítulo 1, versículo 29, ao olhar para ele, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é verdade, queridos, Jesus é o sacrifício perfeito. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, como ovelha muda. Ele levou sobre si o pecado que nos traz a paz, estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Mas isso não quer dizer que a igreja dele não precisa apresentar sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração. Aqui, Jacó apresenta sacrifícios de libação. O que é isso, pastor? Era o sacrifício em bebida. Não é esse sacrifício que você vê de outras culturas, de outra religião oferecendo. Não, queridos. Era sacrifício de louvor. Ele pega o óleo, ele coloca, ele prepara o altar. E pastor, e que sacrifício é esse, pastor? Vamos lá para Romanos capítulo 12, versículo 1. Abra aí, por favor, em Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pastor, o que é isso, pastor? O senhor está querendo que eu dizer que eu tenho que cometer suicídio? Não é isso, querido. Eu estou falando das tuas vontades. Eu estou falando dos teus desejos. Eu estou falando de tudo aquilo que rouba a adoração ao Senhor. Eu estou falando, querido, de tudo aquilo que vem te levar para longe dos caminhos do Senhor. Deus nos chama nessa noite para a igreja do Senhor Jesus apresentar sacrifícios, porque Ele vai dizer, queridos, este é o culto racional de vocês. Então não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nesta noite a igreja de Cristo precisa apresentar sacrifícios de louvor. Que sacrifícios são estes, pastor? As nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões. E Paulo ainda explica mais: e que não vos amoldeis com padrões desse mundo. E se você for olhar o texto que nós falamos que havia uma cultura de Canaã, a cultura do mundo, a cultura onde você se amolda facilmente a este lugar. E Deus nos chama, querido, para lançar fora. É preciso ter tempo de busca na presença do Senhor. É preciso gastar tempo, querido, porque quanto mais nós temos tempo com Ele, quanto mais nós temos tempo na presença dEle, mais Deus se revela a nós. E quanto mais Deus se revela a nós, nós mais nos achamos menores e pequeninos e dizemos: como não fazer isso por causa dEle? Se Ele fez tudo por nós, como não fazer isso se Ele já fez tudo por nós? E Deus nos chama, querido, nessa noite, para apresentarmos sacrifícios de louvor diante desse Deus que faz infinitamente mais. E Jacó, no versículo 15, ele diz assim: ao lugar onde lhe havia falado, ele dá o nome de El Betel. Sabe por quê, queridos? Porque agora Jacó
ele não apenas vê que é casa de Deus, mas ele vai ver que é Deus que governa a casa. E talvez você só venha para cá dizendo: eu vou para casa. Para onde é que você vai domingo à noite, 18h30? Eu vou para casa. E talvez você não conheça o Deus da casa, mas nessa noite Deus está querendo revelar para você como Deus Todo-Poderoso, como Deus El Shaddai, que conhece a tua história, que olha para você e diz assim: olha, sabe aquela canção que diz assim: que a chama dos olhos de fogo a gente fez nos apaixonar e queimou todos os outros amores. O fogo dos olhos de Jesus faz que nós abandonemos todos os outros amores, todos aquilo que nos afasta da vontade do Senhor. E quando nós apresentamos a nossa vida para Ele como sacrifício santo, agradável a Ele, nós entendemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, igreja. E Deus chama você nessa noite para lançar fora tudo aquilo que vem roubar a adoração, porque é única e exclusiva dele. Então diga nesse momento: queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Ele queimou todas as nossas vontades. Ele queimou, Ele fez com que a gente de livre, espontânea vontade viesse aqui e enterrasse tudo aquilo que um dia nos aprisionava, todo o pecado que nos aprisionava, tudo aquilo que nos deixava longe da vontade de Deus. Ele está chamando a sua igreja para lançar diante dEle. Eu estou chamando você, igreja amada minha, a igreja do Senhor, para adorar a Jesus em espírito e em verdade. O que é que está faltando, igreja? O que é que está faltando? Deus já falou contigo na casa. Deus já te marcou no Jaboque. Jacó diz assim: eu vi Deus face a face. Muitas igrejas usam dessa passagem para fazer os seus encontros com Deus. Nada contra. Mas se eu vejo através de Betel, que se nós tivermos um encontro com Deus e se nós não perseverarmos apresentando o sacrifício de louvor diante do altar, nós não nos mantemos firmes. E todos os outros amores, eles vêm de novo, roubando o verdadeiro e primeiro e único amor, que é exclusivamente de Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Comece a falar para Jesus nessa noite. Eu queria dar 1 minuto só para a igreja. Deixa a igreja agora, deixa a igreja agora.